Tem informação importante. As buscas pelo motorista do Porsche que atropelou ali, que atingiu e matou um homem em São Paulo, entram hoje, no terceiro dia. Tem toda uma expectativa de que ele possa se entregar, inclusive, nas próximas horas. O Salles está aqui no estúdio, monitorando essa história e tem todos os detalhes para a gente. Bom dia, Casagrande, para você, para quem nos acompanha a partir de agora aqui no SBT News. Todos aguardando, que essa prisão realmente ocorra exatamente nas próximas horas. O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho é considerado foragido pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo desde o último sábado, quando passou a ser procurado e não foi achado. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva dele já na sexta-feira passada. O pedido foi feito pelo Ministério Público, que acusou o Fernando por homicídio com dolo eventual, ou seja, por ter assumido o risco de matar o motorista de aplicativo, o Ornaldo da Silva Viana, e lesão corporal gravíssima porque feriu o amigo, o Marcos Vinícius Machado Rocha. Em meio a todos esses trâmites, o advogado de defesa dele alega que vai despachar com a Justiça para tentar uma vaga no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. O Fernando dirigia a mais de 114 km por hora quando bateu na traseira do carro em que a vítima estava, segundo o laudo pericial da Polícia Técnico-Científica. O limite de velocidade nessa via é de 50 km por hora, ou seja, ele estava bastante acima. O acidente ocorreu no dia 31 de março, na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, zona leste, aqui de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram essa batida. De acordo com testemunhas ouvidas pela polícia, o Fernando havia tomado bebidas alcoólicas antes de dirigir. Durante o interrogatório, o motorista do Porsche negou ter consumido álcool. O empresário também tem um histórico de infrações de trânsito consideradas graves, entre elas multas por excesso de velocidade e participação em um racha, além de dirigir acima do limite permitido em algumas vias. O Fernando ainda teria influenciado a namorada dele a depor a seu favor, descumprindo uma das medidas cautelares impostas antes pela Justiça, que era de não se aproximar das testemunhas envolvidas nesse caso. A liminar pela decretação da prisão foi dada por um desembargador da Câmara de Direito Criminal do TJ São Paulo e representa a segunda instância da Justiça. O julgamento do mérito do pedido será julgado futuramente. Antes, a Justiça, em primeira instância, já havia negado 3 pedidos para prender o Fernando. Um de prisão temporária e outros 2 de preventiva. A Polícia Civil já foi a diversos endereços ligados ao Fernando para tentar cumprir esse mandado de prisão contra ele, mas não encontrou ele em lugar nenhum. As buscas, claro, continuam. Só reforçando aqui que a defesa do Fernando alega que busca garantias de que ele será levado para um presídio em que ficará seguro antes de se entregar, e é essa a expectativa para as próximas horas, que ele respeite a Justiça, já há essa determinação, ele já é considerado foragido, que ele se entregue e cumpra a penalidade pelo que ele fez. A defesa dele quer que o Fernando Sastre cumpra a pena no presídio de Tremembé, aquele presídio em São Paulo que é considerado o presídio dos famosos, Casos famosos ou que tiveram grande repercussão nacional vão para esse presídio, Outras pessoas que tiveram casos de repercussão ficaram nesse mesmo espaço. A defesa alega que, como esse assunto ganhou muito destaque, em todo o Brasil, ele estaria correndo risco dentro da cadeia. Mas uma coisa é certa, minha amiga que está em casa, Salles, amigos que nos acompanham, a Justiça parece que fez de tudo para não conseguir prender ele. Exatamente. Teve que há um grau superior para sair uma determinação que viesse essa prisão. Exato, foi empurrando com a barriga, foi negando pedido atrás de pedido, sempre numa tentativa, numa justificativa de dizer que ele que não existiam motivos para essa prisão. A gente está falando de um caso de uma pessoa que testemunhas já afirmaram, o melhor amigo dele já afirmou, a namorada do melhor amigo dele, que também estava com ele, já disseram que ele bebeu, que ele ingeriu bebida alcoólica. Inclusive, o Ministério Público tinha pedido recentemente a quebra do sigilo bancário dele para cruzar informações, para confirmar que ele tinha feito pagamento de uma conta com o uso de bebida alcoólica. Obviamente, a defesa não vai reconhecer isso, gente? Obviamente, não se tem como provar porque ele saiu da cena do acidente sem fazer o bafômetro. Não foi até uma delegacia, não colheu sangue para confirmar ou não a ingestão de bebida alcoólica. Mas são vários elementos ainda que tornam essa história e depois o indiciamento dele por envolvimento nesse caso. Mas eu ainda insisto
insisto numa coisa, Salles, a gente já falou sobre isso nos bastidores, já falamos aqui ao vivo, eu sempre me pergunto, se fosse o contrário, se fosse o motorista de aplicativo que tivesse andando em alta velocidade, atingido o carro dele e matado o empresário milionário, será que seria o mesmo tratamento? Exatamente. Então fica aí o questionamento, né? Fica aí o levantamento sobre todo esse cenário.